Há muito tempo atrás vivia uma família perto de uma plantação de café, num vilarejo com outros trabalhadores. O pai trabalhava na roça colhendo café e sua mãe cuidava da casa com seus dois filhos. Entretanto, os seus filhos eram muito diferentes um do outro. Enquanto um era gentil e ajudava nos afazeres domésticos, o outro era preguiçoso e mal educado, não fazia nada para ajudar seus pais. Em uma certa manhã chegou a notícia de algumas crianças estavam sumindo da região e tinha a suspeita de quem estava fazendo isso era uma velha que vivia no meio do mato. Ninguém sabia muito sobre essa tal velha. Só algumas crianças tinham visto que ela rondava o vilarejo assim que começava a anoitecer. Ela disse para as crianças que seu nome era Cuca e gostava de ir até as janelas das casas para ver elas dormindo. Então foram reunidos alguns homens para procurá-la na mata e ver se encontravam as crianças que desapareceram. Procuraram bastante, mas não conseguiram achar ninguém. Não havia rastros de pessoa morando na floresta. Caindo a noite, todos voltaram para as suas casas. Naquela época era comum todos dormirem no mesmo cômodo, perto um do outro. O filho mal-criado não tinha sono, já que passava a maior parte do dia dormindo. Era um vagabundo. Então ele resolveu trollar seu irmão. Saiu de mansinho e colocou um lençol sobre sua cabeça para fingir ser um fantasma, né? Mas parou ao ouvir um barulho vindo de fora. Ele foi dar uma olhada e congelou ao ver o que estava observando ele. Uma velha de aparência bizarra com cabelos escuros com cara de jacaré. Perguntou se ele estava com sono. Você está sem sono, garoto? Eu tô sem... Antes que ele respondesse, a velha o pegou em alguns segundos com sua boca gigantesca. Ele começou a gritar loucamente desesperado. Isso fez todos da casa acordarem. O pai, vendo aquela gritaria, foi pegar seu machado para tentar salvar seu filho. Mas já era tarde demais. Cuca já tinha fugido do local e desaparecido na floresta. Hoje vamos conhecer a história do Saci. Relatado primeiramente na região sudeste no século XIX, o Saci Pererê é um menino de uma perna só e, conforme a região, é descrito como um ser maligno ou zoeiro que fica aprontando com todo mundo. Está sempre com seu cachimbo na boca e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive fazendo travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida dos outros e acordar pessoas às 6 da manhã com gargalhadas ensurdecedoras. Acorda, seu trouxa! A lenda também diz que o Saci se manifesta como um redemoinho de vento e folhas secas. E pode ser capturado se lançarmos uma peneira, rede ou rosário sobre o redemoinho. Se alguém pegar sua carapuça, tem posse de seus poderes e pode fazer um desejo, qualquer um que quiser. Entretanto, se você for perseguido por ele, deve jogar cordões com nós em seu caminho. Isso mesmo, nó, mano. Pois ele vai parar para desatá-los, criando uma janela de oportunidade para a fuga. Segundo o antigo curandeiro conhecido como Papum Nabuco, a função dessa criatura era o controle, sabedoria e manuseio de tudo que estava relacionado às plantas medicinais.
tem papel de guardião das sabedorias e técnicas em preparos de chá, bebidas exóticas e outros medicamentos feitos a partir dessas plantas. Costuma confundir as pessoas que não pedem a autorização dele para coletar essas ervas. Depois de 77 anos no fim de sua vida, ele se torna um cogumelo venenoso que se instala no gomo do bambu. Ali ficaria em estado de germinação. Depois de alguns meses, ele ressurge com força total e continua exercendo sua função. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Hoje vamos conhecer a história do Papa Figo. É conhecido como um velho maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes que ficam brincando sozinha nas ruas e comer seus fígados. Ele tem uma aparência bizarra, unhas bem grandes, orelhas e nariz desproporcionais e dentes que aparentam até ser de vampiro. Tudo o que ele mais quer é encontrar uma criança sem a proteção de um adulto. Costuma usar algumas táticas para atrair suas vítimas. Há relatos de crianças dizendo que havia um velho em frente a uma escola conversando com um aluno. E ele ofereceu brinquedo. O garoto não aceitou. Então ele ofereceu bala, doce. E o garoto aceitou. Depois daquele dia nunca mais foi visto. Casos parecidos vão se repetindo com o passar dos anos e o que sobra são famílias despedaçadas pelo Papa Figo. Diz a lenda que esse homem faz isso com as crianças porque ele tem uma doença. E é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança. É por isso que ele recebe esse nome, que é a contração da palavra Papa Fígados. Se alimentando do órgão, acredita que sua doença será curada. Você deve estar se perguntando por que ele só pega as crianças e não adultos ou velhos. Pode haver duas explicações para isso. A primeira é porque crianças são mais fáceis dele capturar do que um adulto. É só jogar no saco que ele tem nas costas e ir embora. Outra explicação é porque crianças são puras e seus órgãos estão novinhos. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui alguns ajudantes que atraem as crianças e levam as vítimas para ele. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia de dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal.